Esse programa é livre para todas as idades. Olá, uma ótima noite para você que nos acompanha em mais uma edição do Telecab Esporte. Hoje é quarta-feira, 8 de janeiro. Estamos chegando com muita informação e muita opinião, claro, para você que está aí nos acompanhando em casa, seja no 10, no Play, no YouTube, no Instagram, enfim, onde quer que você esteja nos vendo. A gente começa falando de Copa do Brasil porque a CBF anunciou mudanças importantes no regulamento da competição a partir deste ano, hein? E a principal novidade é o fim da vantagem do empate para os times visitantes nas duas primeiras fases. Agora, caso o jogo acabe em igualdade no tempo regulamentar, a vaga será decidida nos pênaltis, pois é uma novidade que impactou bastante, né? Porque até o ano passado, vejam, as equipes dos potes A, B, C e D, que são as melhores ranqueadas, jogavam fora de casa, principalmente a primeira fase. E lá elas possuíam a vantagem do empate. Essa regra existiu nas últimas 8 edições do torneio. As duas primeiras da Copa do Brasil são disputadas em jogo único, os dois primeiros jogos. E a partir deste ano, ambas as fases serão decididas nas cobranças de pênaltis, em caso de empate. Já a partir da terceira fase, os confrontos serão de ida e volta. E quem também falou sobre isso foi o nosso companheiro Fábio Oliveira. Boa noite, Arthur Alves, amigos que acompanham o nosso Telecab Esporte desta quarta-feira. O papo agora é Copa do Brasil e as alterações promovidas pela Confederação Brasileira de Futebol nas regras da competição. A primeira delas diz respeito à vantagem que antes possuíam as equipes de melhor colocadas no ranking da CBF e que tinham a vantagem diante de equipes menores e não tão bem colocadas, a vantagem do empate no tempo normal de cada jogo, de cada confronto na fase eliminatória. Portanto, essa vantagem desapareceu. Agora, uma equipe que está melhor colocada vai enfrentar uma mais distante no ranking da CBF e não tem nenhuma vantagem. Vai jogar pelos mesmos critérios. É vitória no tempo normal. Quem não vencer, após empate no tempo normal, a disputa, o vencedor, o classificado à fase seguinte, será conhecido nas cobranças de tiros livres da marca do pênalti. Bom, isso equilibra o jogo, porque sabemos que as equipes com maior poder de investimento, equipes maiores do futebol, e sendo essa a Copa do Brasil uma competição muito democrática, onde é possível você ver confrontos tipo Flamengo, o atual campeão da Copa do Brasil, contra um time do Mato Grosso do Sul. O Atlético Mineiro contra a equipe do Pará. O Palmeiras contra um time aqui da Paraíba ou do Rio Grande do Norte. Isso é possível, é atração. Mas aquela vantagem inicial que tinham essas equipes por estarem melhor colocadas no ranking da CBF, desapareceu com as novas regras promovidas pela Confederação Brasileira de Futebol. Acho interessante até, né? A questão do ranking já não tem tanta relevância nesse aspecto, mas de qualquer forma torna-se mais interessante, faz com que as equipes busquem melhor resultado, enfim, o jogo seja até mais interessante e mais gostoso de se ver porque há mais competitividade. Então tá aí essa mudança que eu acho por demais benéfica para o futebol brasileiro em questão de comparação, em questão de estruturas diferentes, e a regra acaba deixando igualitária a possibilidade de classificação, mesmo uma equipe sendo favorita em relação a outra. Isso não há o que se discutir. Outra alteração e bastante interessante é que antes a CBF não permitia que um atleta que já havia jogado por uma equipe, iniciada a competição por uma equipe, ao se transferir para outra, se essa também estiver na Copa do Brasil, ele não poderá vestir a camisa. Aconteceu com o Daverson ano passado, quando deixou o Cuiabá e foi para o Atlético Mineiro. Ele não pôde jogar contra o Flamengo nas finais da competição, porque já havia disputado a Copa do Brasil pela equipe do Cuiabá. Essa disputa pode ser até antes da terceira fase.
E não é só um jogador. A CBF está permitindo agora que 3 jogadores nessas condições possam atuar por um novo clube que também esteja na disputa da Copa do Brasil. É interessante também. Algumas equipes não têm muita expressão, acabam eliminadas na primeira fase. Mas o jogador se destaca, é visto por um clube grande e elevado. Mas o clube ficava proibido de utilizar aquele atleta, o potencial daquele atleta. E agora não. Ele pode utilizar com um limite até de 3 atletas nessa condição e que seja até antes da terceira fase da disputa. São mudanças, tentativas da CBF em melhorar a competição chamada mais democrática do Brasil, que é a Copa do Brasil, e o caminho mais curto para a Libertadores da América. Arthur? Então é isso, e essa mudança que ele citou no final, dos jogadores poderem atuar por mais de um clube, era extremamente necessária. Tem um outro caso, além do Davidson, é o atacante Carlinhos, que ele se destacou no Nova Iguaçu, o Flamengo contratou, e ele não pôde jogar, né, pela sua nova equipe. O Flamengo acabou campeão e ele não participou, né, diretamente da campanha por conta desse regulamento. O mesmo caso do Davidson, né, que saiu do Cuiabá, foi para o Atlético Mineiro, enfim. Mudanças importantes que a CBF faz. Agora só falta aumentar o número de clubes, né, na competição, porque é uma competição que precisa voltar a ser totalmente democrática. O confronto entre Flamengo e Nova Iguaçu pela terceira rodada do Campeonato Carioca não será mais realizado na Arena das Dunas em Natal. O anúncio foi feito na noite de ontem pela própria Arena, que seria o palco do jogo no próximo dia 19. Em nota, a Arena não especificou o motivo para que esse jogo não fosse mais realizado lá. A venda de ingressos, no entanto, tinha sido iniciada na segunda-feira. No comunicado, a Arena informa que, abre aspas, os adquirentes de ingressos serão reembolsados até 72 horas. Mais informações sobre reembolsos através do e-mail arenadasdunas@ingresso.com. Fecha aspas, tá aí então a novidade, né? O jogo que seria dia 19, às 9 da noite, né? Flamengo e Nova Iguaçu. Aconteceu aí essa mudança muito repentina, né? Porque muita gente já estava se programando, comprando ingresso, mesmo sendo o time base do Flamengo, né? Assim como foi ano passado, quando teve aquele jogo contra a Portuguesa, que acabou sem gols, enfim. Mas está aí essa mudança. Falando de Copinha, o ABC conquistou a primeira vitória, né, de um clube do RN na edição de 2025. O Alvinegro enfrentou o Genos de Rondônia na tarde de ontem pela segunda rodada e venceu bem, hein? 3-0. Os gols foram marcados por Ryan 2 vezes e Oziel. E a gente vai ver daqui a pouquinho o gol do Oziel, porque foi um gol sensacional. Com o resultado, o Alvinegro somou seus primeiros 3 pontos, mas ainda segue fora da zona dos classificados, ocupando o terceiro lugar no grupo 18. Na próxima rodada, a equipe enfrentará o Votorati de São Paulo, jogo que será sexta-feira, às 3h15, novamente no estádio Domênico Paolo Metidieri, em Votorantim, ou seja, o ABC vai enfrentar o Votorati tem 4 pontos, o ABC tem 3. Se o ABC vence, ele garante aí a classificação, ou seja, tá dependendo só dele, né? Uma vitória importantíssima. A gente vai ver os gols agora. Primeiro gol foi o do Ryan, cobrança de falta, e que cobrança, tá? Baita cobrança aí do jogador abcdista, de longe, né? O famoso pombo sem asa. E o Oziel fez isso aí, ó. O goleirão tava adiantado, ó. Antes do meio de campo, nem Pelé fez esse gol. Vamos rever aí de novo, ó. Ó, lá vai. Meu goleirão. Quando ele foi ver, já era tarde. Que golaço do Oziel. E aí o terceiro gol marcado pelo Ryan de novo. 3-0 para o ABC. Vitória que foi construída toda no primeiro tempo. Vitória absolutamente tranquila. Mudando da base para o profissional, a gente começa falando do Campeonato Potiguar. A gente começou ontem o guia, né, dos clubes, enfim, trazendo um pouco das suas histórias, retrospectos. Começamos com o Globo e hoje vamos com o Força e Luz. A gente já acostumou com Força e Luz nas campanhas recentes, mas tem coisas sobre o Forcinha que a gente não sabe. Por exemplo, a equipe foi muito forte ali na primeira metade da década de 70, por exemplo, chegando a ser a terceira força do estado. Vamos ver aí na reportagem. O Centro Esportivo Força e Luz foi fundado em 20 de julho de 1966 na capital potiguar, por desportistas e funcionários da empresa que tinha o mesmo nome. A equipe chegou a ser terceira força do estado nos anos 70, perdendo apenas para a ABC e América.
Porém, o time elétrico deixou de participar de competições profissionais, retornando apenas em 2014, após uma parceria com o Globo FC. A união deu certo e o Forcinha conquistou o título da segunda divisão naquele ano, mas a alegria durou pouco. No ano seguinte, o Forceluz acabou rebaixado, só conseguindo retornar à elite em 2017, após conquistar de novo o título da segunda divisão. Já em 2018, o Forceluz somou 13 pontos e escapou do rebaixamento. No ano seguinte, a equipe não tem a mesma sorte, acaba ficando um ponto atrás do Santa Cruz de Natal, não conseguindo evitar um novo descenso. Com o novo regulamento da FNF, o Forceluz pôde disputar a segunda divisão no mesmo ano e, mais uma vez, saiu dela com o troféu na mão. O retorno à elite em 2020 foi em grande estilo. O Forceluz ficou em terceiro lugar, representando a melhor campanha da história do clube. Nos anos seguintes, a equipe brigou contra o rebaixamento, sempre escapando nas rodadas finais. Para 2025, o objetivo principal do time elétrico é a fuga do rebaixamento, mas também surpreender, assim como na base, onde o time se sagrou campeão sub-20 no ano passado. A estreia do Forcinha será diante do Globo no próximo domingo em Ceará-Mirim. Tá aí então o Forceluz, o time elétrico. E a gente trouxe uma arte aí com alguns dados sobre o Forceluz. O Forcinha foi fundado em 20 de julho de 66. O mando de campo será no Barretão, como foi em outros anos, né? Wagner Carioca será o técnico. A história do Wagner é curiosa porque ele era jogador, aposentou, foi comandar o Sub-20, foi campeão Sub-20 com o Forcinha, né, contra o América e vai ficar agora no profissional. O apelido time elétrico, olha aí como vocês estão vendo, né, energia. O Forcinha também é o maior campeão da segunda divisão potiguar. 69, 2014, 2017 e 2019. Foi bicampeão no torneio início, 68, 69. Ganhou o torneio incentivo lá em 75 e foi terceiro colocado no estadual em 73, 74 e também em 2020. 2020 foi uma campanha absolutamente histórica do Forcinha que muita gente vincula a brigas contra o rebaixamento, como foi ano passado. O Forceluz ficou a um ponto de ser rebaixado, né? Mas também teve essa aí em 2020, a equipe ficando em terceiro lugar. O Telecab Esporte vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Telecab Esporte e quem também está de volta, mas ao Baraunas, é o atacante Jefinho. Ele teve passagens pelo Leão em 2021, 2022 e depois rodou por diversos clubes. Potiguar, Souza, Potiguar de Currais Novos, Parnamirim e Casa, ou seja, rodou bastante e agora está de volta ao time tricolor. Temos aí alguns gols do Jefinho, ó. Esses gols foram em 2022 pela segunda divisão, né? Ele que teve uma certa identificação com o clube, é um cara querido, de certa forma, pelo torcedor. A gente viu os comentários aí nas redes sociais e muito entusiasmo com a chegada do Jefinho. E ele vem para suprir algumas ausências, né? No caso, a do Eric, atacante, e a do Mano Walter. Os dois acabaram recebendo propostas de outros lugares mais próximos, né? Os lugares onde os seus familiares moram, e optaram pela saída do time leonino. O atacante Eric, por exemplo, vai voltar para Rondônia, lá onde ele estava, vai defender a equipe do Porto Velho. Como é um contrato mais longo, é estadual, Copa Verde e Série D, ele optou em deixar o Leão do Oeste. Já no Potiguar, o clima é de pressão. Pois é, o campeonato nem começou e o torcedor já está na bronca. O motivo? As derrotas nos amistosos, principalmente o último, na segunda-feira. Torcedor que foi em Tibau não voltou nada satisfeito. E Alan Frederico e os jogadores falaram sobre isso. Veja. Definitivamente não foi como o Potiguar esperava. A derrota para o Tirol do Ceará, mesmo que seja na pré-temporada, deixou o sinal de alerta ligado no alvirrubro. Normal. Nós não teve nada. Não corremos amistosos.
reclamar, faz parte, ele foi assim, mas nem tudo está tão certo, nem tudo está tão errado. Calma, nós estamos um dia bom, né? Eu assumo a responsabilidade, tive um particular, e acabou que talvez o jogador fique um pouco, né? Algo conhecido. E dentre os fatores, mas nada que a gente possa animar para o campeonato. Ao contrário, trabalhar por semana, muito vontade para nossa estreia. Além do trabalho técnico, a parte mental será importante na reta final da preparação do time visando o estadual. Acho que a gente tem que organizar uma questão muito mais de ficar tranquilo para eles e não pode resumir toda uma temporada, né? Eu acho que eles têm capacidade, dos atletas, sempre da time que a gente trabalhou, né? Isso muito mais, fazer bons jogos. Eu não sei, porque esse amistoso não consegui isso pelo resultado. Acho que o adversário e acabou tudo nosso papel. Mas como falei anteriormente, temos que ter cuidado. Apesar das derrotas na pré-temporada, os jogadores seguem confiantes no trabalho. Nós temos já estamos bem focados e a preparação foi boa e se Deus quiser vamos fazer uma bela estreia, 17 com a vitória. Passados os amistosos da pré-temporada, o momento agora no Potiguar é de ajuste. A estreia já será no próximo jogo diante do campeão do estado fora de casa. Aqui. O técnico Alan Frederico já admite, inclusive, que haverão mudanças na equipe para o duelo contra o Santa Cruz de Natal. Nós temos que analisar porque alguns atletas selecionados sentiram, né? Mas tem que ficar sempre alterando, para não comprometer a questão física, né? Mas acho que foi umas mudanças. Imagina, mas entrar você vai ficar. Pois é, fala importante do Alan Frederico e reconhecendo também, né, a responsabilidade que é defender o Potiguar, entendendo essa questão da bronca do torcedor. Quando você trabalha em um clube de torcida e uma torcida que está muito machucada com o que foi o ano passado, da forma como terminou o ano passado, como é o caso do torcedor do Potiguar, é até compreensível de certo ponto essa bronca, mas o campeonato vai começar sábado, então tem tempo aí para essa equipe dar a volta por cima. Quem também está pressionado é o América. O Alvirrubro, atual campeão do estado, bicampeão, não venceu de ninguém na pré-temporada. Leston Júnior, inclusive, já sofre pressão no torcedor. Os mais exaltados querem até que ele saia. Mas a preparação, visando a estreia no estadual, que será contra o Baraunas, segue firme. E quem falou sobre isso foi o atacante Taylor. Para mim foi um período muito bom, que deu para ajustar a preparação física, deu para ajustar a preparação técnica e um período bem produtivo, não só para mim, mas creio que para todos os jogadores. Nós estamos bem satisfeitos e tem tudo para fazer uma grande estreia no sábado. Estou pronto, estou trabalhando para isso, né? E a expectativa é muito boa e estou sempre pronto para conseguir estar superando as expectativas de todo mundo. É muito bom, né? Sempre bom. Eu sempre desfruto o máximo disso, não só aqui, mas todos os clubes que eu passei, principalmente da minha posição, sempre estar observando, se espelhando, pegando dicas e tal, e se preparando ao mesmo tempo para, quando surgir a oportunidade, de fazer um bom jogo, né? Sim, com a presença é muito bom, né? Ainda mais em casa,
com o apoio da nossa torcida. Sábado deu para sentir um pouco, né, o gostinho, mesmo não sendo um público muito grande, mas com certeza a gente já deu para sentir um pouquinho como que vai ser na estreia, né? E a expectativa é ótima para essa estreia aí. Exigência muito alta também no América, afinal a equipe fez um bom 2024, mas não conseguiu o objetivo principal, né, que era o acesso à Série C, então é uma torcida que também está muito machucada. E essa pressão das torcidas sobre os clubes também foi abordada pelo nosso companheiro Fábio Oliveira. Veja. Arthur, de volta agora para falar da preparação das equipes para o Campeonato Potiguar e na relação com suas torcidas, depois de passada a pré-temporada que está em seu final. Daqui a uns dias, tanto o Baraúnas quanto o Potiguar estarão estreando no Campeonato Estadual de 2025. E é um campeonato com complicações, porque agora caem 2 para a segunda divisão. Então o risco é duplo, né? Agora você precisava ficar apenas frente de 1 para escapar. Agora não, são 2 que caem, portanto, você tem que ficar pelo menos à frente de 2 equipes para se manter na elite do futebol potiguar. E nessa pré-temporada, alguns torcedores ficaram ressabiados com a qualidade apresentada, com o desempenho de suas equipes. Sobretudo o torcedor do Potiguar, que já utilizou muito as redes sociais para reclamar do time, reclamar de preços de ingressos, de amistosos inclusive, gerando animosidade entre o torcedor e a diretoria do clube. O Potiguar, o torcedor do Potiguar mais na bronca do que a do Baraúnas. O Baraúnas teve uma preparação um pouco melhor, pelo menos em termos de resultados, deixou um pouco mais confiante seu torcedor, embora não esteja tão próximo assim de garantia de resultados, porque outras equipes fizeram grandes investimentos também. O Baraúnas tem tentado ser cirúrgico nas contratações e ao longo dessa pré-temporada deixou pelo menos animado o seu treinador e também alguns de seus torcedores, mas algumas reclamações também, algumas cobranças. Do lado do Potiguar, essas cobranças foram muito mais fortes, deixaram transparecer justamente que o torcedor está um pouco desanimado, um pouco confiante no seu time para a disputa do campeonato estadual. A gente vê essas disputas, inclusive em redes sociais. A diretoria às vezes tem respondido, pelo menos isso é interessante, que ela não tem fechado o canal de diálogo com os seus torcedores, o que aconteceu ano passado e anos anteriores também. Tem respondido, mas não tem convencido. O Potiguar mostrou fragilidades nessa pré-temporada, mostrou inconsistências, mesmo na derrota no futebol paraibano, na missão que fez na Paraíba, mostrou um pouco melhor. Mas agora, contra o Tirol, deixou muito preocupado. Já no encerramento de sua pré-temporada, o torcedor tem razão de cobrar? Tem, porque primeiramente ele paga o ingresso. Segundo, esse custo vai ser dobrado, porque ele vai ter que se deslocar a outra cidade, que seja Sul, que seja Apodi, não se sabe, mas ele vai gastar em dobro. É deslocamento, é alimentação e o próprio preço do ingresso. E o futebol, como outra atração qualquer, como outro evento de entretenimento, é um produto. Se o produto é bom, o consumidor vai lá, compra, está satisfeito, sai sorridente. Se o produto não é bom, ele reclama e corre o risco de não voltar mais no próximo evento. Então o Potiguar ficou devendo nessa pré-temporada. Espera-se que na estreia, e será contra o Santa Cruz, não será nada fácil contra o Santa Cruz, lá em Goianinha, o Potiguar pague essa má imagem que deixou na sua pré-temporada e que seu torcedor possa sorrir e depositar confiança na sua equipe. Porque mesmo sendo mandante, o Potiguar será de certa forma visitante em todos os jogos. E para o torcedor acompanhar o time, precisa ter pelo menos a confiança de que a equipe possa lhe fazer sorrir ao final de cada jogo, porque até agora a coisa está difícil. Não tiro a razão do torcedor e entendo as dificuldades que a diretoria enfrenta com poucos recursos para formar um time mais competitivo e que possa encher os olhos do seu torcedor, da sua grande massa. Um abraço a todos, uma ótima noite e até amanhã aqui no nosso Telecab Esporte. É isso aí, um forte abraço, Fábio, até amanhã. E para a gente fechar o programa de hoje, uma notícia sobre o Potiguar. O duelo contra o ABC, que já tinha uma especulação, um desejo da diretoria de levar esse jogo para Natal, foi confirmado mesmo para a Arena das Dunas. E além desse jogo contra o ABC, a diretoria alvirrubra quer levar para o estádio os duelos contra Baraúnas e contra América, que terão mandos de campo do Potiguar. Tá? Então, essa novidade, uma das broncas da diretoria com o Edgarzão, que poderia ser uma alternativa, é principalmente com a questão da iluminação, que de fato é bem precária lá no estádio Edgar Borges Montenegro. Telecab Esporte de hoje vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos que
que nos acompanharam até agora. Cuidem-se. Até amanhã.